Capítulo 2. De Jaffa aos confins da terra. Era dezembro de 1952, em Jaffa, Israel. Clemence Rim, prestes a dar à luz seu segundo filho, estava no hospital, olhando uma linda paisagem pela janela de seu quarto na maternidade. As águas azul escuras do Mediterrâneo se esticavam até o infinito. Mas o coração dessa pequena mulher de descendência armênia estava preocupado. Ela estava dividida com amargura, medo e vergonha. À distância, conseguia ver o conjunto de rochas negras no mar, as rochas de Andrômeda. Lendas gregas afirmam que a jovem Andrômeda foi acorrentada a uma delas quando Perseu voou em seu cavalo alado. Matou o monstro marinho e a salvou. Clemence queria que alguém de alguma maneira aparecesse e a salvasse de outro ano de humilhação e desgraça. Era uma ortodoxa grega devota, mas não sabia muito sobre o Senhor. No entanto, naquele humilde quarto de hospital, tentou fazer uma barganha com ele. Quando ficou de pé ao lado da janela, seus olhos se voltaram para o céu. E ela falou do coração: Deus, tenho apenas um pedido. Se me der um garoto, eu o dedico ao Senhor. Ela repetiu isto: Por favor, Senhor, se me der um garoto, eu o dedico ao Senhor. O primeiro filho de Constande e Clemence Rim foi uma linda menina chamada Rose. Mas na cultura intolerante do Oriente Médio, e especialmente na tradição ancestral dos Rim, o primogênito deveria ser um menino e herdeiro. A família de Constande, que imigrara da Grécia para a Palestina, começou a perseguir Clemence por sua incapacidade de produzir um menino. Afinal, repreendiam, todas as suas cunhadas tiveram meninos. Ela sofreu zombarias e foi ridicularizada até chorar, e sentiu constrangimento e vergonha no casamento que seus pais tinham arranjado de forma tão cuidadosa. Naquela noite, quando adormeceu, seus olhos ainda estavam molhados, e durante a noite teve um sonho de que ainda se lembra. Vi 6 rosas, 6 lindas rosas em minha mão, ela contou. E vi Jesus entrar em meu quarto. Ele veio até mim e me pediu uma delas, e eu lhe dei uma rosa. Enquanto o sonho continuou, um jovem magro e baixo, com cabelos negros, ela se lembra de todos os traços de seu rosto, se aproximou e a embrulhou em um cobertor quente. Quando ela acordou, se perguntou: o que significa esse sonho? O que pode ser? No dia seguinte, 3 de dezembro de 1952, eu nasci. Nossa família acabou tendo 6 meninos e 2 meninas, mas minha mãe nunca esqueceu sua barganha com Deus. Mais tarde, ela me contou sobre seu sonho e que eu era a rosa que ela entregava a Jesus. Fui batizado na igreja ortodoxa grega pelo patriarca de Jerusalém, Benedictus. Na realidade, ele me deu seu nome durante a cerimônia. Nascer na Terra Santa significava nascer em uma atmosfera em que a religião tem uma abrangência inevitavelmente grande. Com 2 anos, fui mandado a uma pré-escola católica e formalmente educado por freiras, e depois por monges, durante 14 anos. Para mim, Jaffa era uma cidade linda. Na verdade, é isso que o nome significa. Linda, Jaffa em árabe, Joppa em grego, antigo ou Iafo em hebraico. O significado é o mesmo em todos os idiomas. Quando era garoto, adorava ouvir as histórias da história que me cercava. Jaffa foi fundada muito antes dos registros do tempo. É mencionada como uma cidade canaanita na lista de tributos do faraó Tutmose, no século XV a.C. Mesmo antes de Josué ter lutado a Batalha de Jericó, e é onde o rei fenício Irão de Tiro descarregou
toras de cedro para o templo do rei Salomão. Apesar de fascinante, a história não tinha sido gentil com a minha terra natal. Jaffa foi invadida, capturada, destruída e reconstruída muitas vezes. Simão, o Macabeu, Vespasiano, os Mamelucos, Napoleão e Alembe a invadiram. Apenas 6 anos antes de meu nascimento, Jaffa fazia parte de uma nova nação, o profético Estado de Israel, mas a comunidade em si não era judia. Meu pai foi o prefeito de Jaffa durante minha infância. Era um homem forte, quase 1,90 m de altura, 110 quilos e um líder natural. Era forte em todos os sentidos, físico, mental e na determinação. Sua família tinha vindo da Grécia para o Egito antes de se estabelecer na Palestina, mas ser de outro lugar era comum. A Jaffa da minha infância era realmente uma cidade internacional. Caminhando pela rua Raziel até a praça da torre em que se localizava a torre do relógio do jubileu de Abdul Hamid, a prisão de muros de pedra e a grande mesquita, construída em 1810. Eu consegui ouvir os locais conversando em francês, búlgaro, árabe, índice e outras línguas, e nos quiosques e cafés ao ar livre. Podia experimentar baklava, slabia, falafel, sum-sum e dezenas de outras delícias. Ali estava eu, nascido em Israel, mas não era judeu, criado em uma cultura árabe, mas não era árabe, estudando em uma escola católica, mas criado como ortodoxo grego. Aprende-se com facilidade outros idiomas nessa parte do mundo. Achei que todo mundo falava 3 ou 4. Árabe era falado em nossa casa, mas na escola as irmãs católicas ensinavam em francês, exceto o Antigo Testamento, que era estudado em hebraico antigo. Durante minha infância, as centenas de milhares de pessoas de Jaffa tinham sido engolidas pela explosão populacional judaica de Tel Aviv. Ao norte, hoje a metrópole possui o nome oficial de Tel Aviv Jaffa. Mais de 400 mil pessoas vivem na região. Na verdade, Tel Aviv começou com uma experiência judaica. Em 1909, quando 60 famílias compraram 32 acres de dunas de areia ao norte de Jaffa e marcharam para o local. Estavam cansados das condições difíceis dos ruidosos bairros árabes onde viviam. A expansão continuou até Tel Aviv se tornar a maior cidade de Israel. Apesar de meu pai não ser judeu, os líderes israelitas confiavam nele e estavam felizes por terem alguém em Jaffa que pudesse se relacionar com uma comunidade tão internacional. Estávamos orgulhosos de seu círculo de amigos, que incluía muitos líderes nacionais. Ele foi convidado a ser embaixador de Israel em outros países, mas preferiu ficar em Jaffa. Porém, tinha pouco tempo para a família. Na verdade, não posso realmente dizer que conhecia meu pai naquela época. Parecia que estava sempre participando de uma atividade oficial ou de uma reunião importante. Não era uma pessoa extrovertida, apenas rígida, e raramente demonstrava qualquer sinal físico de afeição. Minha mãe, no entanto, supria essa falta. Novamente, parte disso era cultural. Homens eram homens. Vivíamos confortavelmente. A posição de papai no governo nos permitia ter uma casa no subúrbio. Era uma casa maravilhosa, cercada por um muro com vidro no alto por segurança. Minha mãe era uma dona de casa em todos os sentidos da palavra. Cuidar do banho de pequenos rins era mais do que um emprego de tempo integral. Com a continuidade da minha educação, considerava-me um católico. O processo começou muito cedo.
A pré-escola que frequentei era, na verdade, mais como um convento. Missas eram celebradas regularmente. Meus pais não protestavam porque o ensino na escola católica particular era considerado o melhor disponível. Nos dias de semana, estudava com as freiras e nos domingos ia à igreja ortodoxa grega com mamãe e papai. Mas isso não era considerado um grande problema na poliglota Jaffa. Lealdade a uma igreja em particular não parecia tão importante. Eu era católico? Totalmente. O catolicismo era a minha vida de oração. Ocupava meu tempo e atenção 5 dias por semana. Tornou-se minha mentalidade. Praticamente vivia em um convento e naquele casulo me tornei isolado do mundo. Também estava separado do mundo de uma forma infeliz. Desde o começo da minha infância sofri com uma severa gagueira. A menor quantidade de pressão social ou nervosismo a disparava e era quase insuportável. Tinha dificuldade em fazer amigos. Algumas crianças zombavam de mim. Outras simplesmente mantinham-se distantes. Eu sabia muito pouco das coisas do mundo. Somente o que meus professores queriam que eu soubesse. Mas era um especialista na vida católica. Com a continuidade dos estudos, frequentei o colégio de Freire, Colégio dos Irmãos, e fui educado por monges. Mesmo sendo um garotinho, era extremamente religioso. Rezava e rezava, provavelmente mais do que alguns cristãos oram hoje. Mas tudo o que eu sabia era rezar a Ave Maria, o Credo, o Pai Nosso e outras orações prescritas. Era raro falar de verdade com o Senhor. Quando tinha algum pedido específico, eu mencionava. Caso contrário, minha vida de oração era muito organizada, muito rotineira. A máxima parecia ser: você deve sentir dor ao orar. E isso era fácil. Não havia praticamente nenhum outro lugar para ajoelhar, exceto nas pedras brancas de Jerusalém, que estavam por todos os lados. A maioria das casas era feita desse material, e as escolas que eu frequentava não tinham carpete, apenas o chão de pedra branca. Acabei por acreditar que se você não sofresse com as suas súplicas, o Senhor não o ouviria, que o sofrimento era a melhor forma de obter o favor de Deus. Embora praticamente nenhuma espiritualidade acompanhasse o ensino, ainda estimo muito a base bíblica que recebi. Muitas vezes penso, quantas crianças aprenderam o Antigo Testamento em hebraico? E nossas viagens ao campo fizeram literalmente com que a palavra de Deus ganhasse vida. Uma vez viajamos ao Negev, onde chegamos perto dos poços que Abraão cavara e aprendemos sobre a vida dele. Essa experiência vai ficar comigo para sempre. Muitas vezes em minha vida, Deus falou comigo por meio de visões. Durante meus anos em Jaffa, aconteceu somente uma vez, quando eu era apenas um menino de 11 anos. Realmente acredito que foi neste momento que Deus começou a participar da minha vida. Posso me lembrar da visão como se tivesse acontecido ontem. Vi Jesus entrar em meu quarto, estava usando uma túnica que era a mais branca possível e um manto vermelho escuro ao redor da túnica. Vi seu cabelo, olhei em seus olhos, vi as unhas em suas mãos, vi tudo. Você deve entender que eu não conhecia Jesus. Não tinha pedido a Cristo que entrasse em meu coração. Mas no momento em que eu vi, eu o reconheci. Sabia que era o Senhor. Quando aconteceu, estava sonolento, mas de repente meu pequeno corpo foi tomado por uma incrível sensação que somente pode ser descrita como elétrica. Parecia que alguém tinha me ligado a uma tomada. Sentia um formigamento, como se agulhas, 1 milhão delas, estivessem percorrendo meu corpo. E então o Senhor parou diante de mim, enquanto eu dormia profundamente. Ele olhou diretamente para mim com os olhos mais lindos do mundo. Sorriu e seus braços se abriram. Podia sentir sua presença. Era maravilhoso e nunca vou me esquecer. O Senhor não me falou nada, apenas me olhou e depois desapareceu. Acordei imediatamente. Naquele momento, quase não conseguia entender o que estava acontecendo.
mas não era um sonho. Esse tipo de sensação não acontece em um sonho. Deus me permitiu experimentar uma visão que criaria uma impressão indelével em minha jovem vida. Quando acordei, a sensação maravilhosa ainda estava lá. Abri meus olhos e olhei tudo ao redor, e essa sensação intensa e poderosa ainda estava em mim. Senti-me totalmente paralisado. Não conseguia mover um músculo, nem piscar os olhos. Estava completamente congelado, mas eu estava no controle. Essa sensação incomum tomou conta de mim, mas não me dominou. Na verdade, senti que podia dizer: não, eu não quero isso. E a experiência teria acabado, mas não disse nada. Enquanto estava deitado ali, acordado, a sensação ficou comigo. Depois desapareceu lentamente. Pela manhã, contei à minha mãe sobre a experiência e ela ainda se lembra de suas palavras. Falou: você deve ser um santo, então. Coisas assim não aconteciam com as pessoas em Jaffa, independentemente de serem católicas ou ortodoxas gregas. É claro, eu certamente não era santo, mas minha mãe acreditava que se Jesus veio até mim, deve ter me escolhido para um chamado maior. Enquanto Deus estava entrando em minha vida, outros fatores estavam atuando e mudariam para sempre o futuro da nossa família. Vivendo em Israel durante a década de 1960, pude sentir o aumento da tensão política. Quase diariamente ocorriam ataques árabes contra Israel nas fronteiras com o Egito, com a Jordânia e com a Síria, e o exército israelense retaliava regularmente com seus próprios ataques. Em maio de 1967, Israel e os 3 países árabes alertaram suas forças armadas para uma possível guerra por exigência do Egito. As tropas das Nações Unidas saíram da faixa de Gaza e da Península do Sinai. Então, em 5 de junho de 1967, aviões israelenses atacaram as bases aéreas no Egito, na Jordânia e na Síria. Foi a chamada Guerra dos 6 Dias. Em menos de uma semana, os israelenses destruíram quase completamente as forças aéreas árabes. As tropas israelenses ocuparam a faixa de Gaza, a Península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas sírias de Golã. Israel logo controlou o território árabe, totalizando mais de 3 vezes a sua própria extensão. Nunca vou esquecer o dia, no começo de 1968, em que meu pai juntou a família e nos contou que estava fazendo planos para emigrarmos. Ele falou: por favor, não discutam isso com ninguém, porque poderá haver alguns problemas com os nossos vistos de saída. No começo, o plano era se mudar para a Bélgica. Papai tinha alguns parentes lá e a ideia de ir para um país de língua francesa parecia estimulante. Afinal, era a língua que eu falava na escola. Mas, uma noite, um adido da embaixada canadense foi à nossa casa e nos mostrou um pequeno filme da vida no Canadá. Toronto parecia uma cidade próspera. Papai tinha 2 irmãos que viviam lá, mas duvidávamos que eles estivessem financeiramente qualificados para serem nossos patrocinadores oficiais. As perguntas sobre nossa ida pareciam crescer diariamente. Houve um momento em que meu pai nos contou que talvez não pudéssemos sair do país antes de 5 anos. A essa altura, estávamos todos tão ansiosos para ir embora que ajoelhei naquelas pedras de Jerusalém e fiz uma promessa a Deus. Senhor, orei, se você nos tirar daqui, eu ofereço a maior jarra de azeite de oliva que conseguir encontrar. E acrescentei: quando chegarmos a Toronto, levo a uma igreja e ofereço ao Senhor em ação de graças. Em minha formação, fazer promessa a Deus não era incomum. E azeite de oliva era um bem precioso, então fiz a promessa. Algumas semanas depois, um jovem da embaixada canadense ligou para o meu pai para dizer: Senhor Rim, já está tudo resolvido.
Não me pergunte como. Todos seus papéis estão em ordem e o Senhor pode ir embora quando quiser. Não demorou muito, vendemos quase todos os nossos bens e nos preparamos para uma nova vida na América do Norte. Durante os últimos dias na Terra Santa, tive uma sensação forte de que algo importante estava prestes a acontecer. Sabia que estava deixando uma cidade especial, mas sentia que o melhor ainda estava por vir. Foi no porto da antiga cidade de Jope, minha Jaffa, que Jonas partiu. E o resultado foi a salvação de Nínive. E quantas vezes subi até a cidadela, o monte alto com vista para o porto? Perto do farol há uma igreja franciscana, construída em 1654. Próximo a eles está o local da casa de Simão, o curtidor, onde o apóstolo Pedro ficou por algum tempo e teve uma visão que mudou o mundo. Ao ouvir a voz de Deus dizendo para ele receber tanto os gentios quanto os judeus na igreja, Pedro respondeu: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Atos 10, 34, 35. Daquele momento em diante, a mensagem de Cristo se espalhou de Jope para Cesareia e até os confins da terra, tocando toda a humanidade. Enquanto íamos de carro pela estrada Haganá até o aeroporto Lodi, eu me perguntava: será que voltarei a ver este lugar? Pensei nas freiras católicas que tão amorosamente tinham me educado. Teria visto seus rostos pela última vez? Pela janela do avião, dei uma última olhada para Tel Aviv, uma enorme extensão de cubos brancos e cinzas. Atrás de mim havia quilômetros de laranjais verdes. As colinas da Judéia brilhavam suavemente ao fundo. E quando estávamos sobre as águas do Mediterrâneo, olhei para baixo e disse um último adeus a Jaffa. Havia um nó em minha garganta. Eu tinha 14 anos e era o único lar que tinha conhecido. A chegada da família Rinha em Toronto, em junho de 1968, foi um evento não anunciado. E era assim que meu pai queria. Nenhum comitê de boas-vindas nos esperava, e ele não tinha nenhuma oferta de trabalho. Chegamos com as roupas do corpo, alguns bens nas malas e um pouco de dinheiro do que tínhamos vendido em Jaffa. Era o suficiente para um curto período de tempo. Nossa nova vida começou em um apartamento alugado. Que choque desembarcar, de repente, em uma cultura estrangeira. Eu podia gaguejar em diversas línguas, mas inglês não era uma delas. 1, 2, 3 era o máximo que conseguia. Mas papai tinha estudado inglês o suficiente para preencher uma proposta de emprego. E funcionou. Por mais incrível que pareça, ele aceitou o desafio de se tornar vendedor de seguros. Não sei se era o peso de criar uma família grande ou sua confiança natural ao lidar com pessoas, mas meu pai se tornou um sucesso imediato em sua nova profissão e poucos meses depois nos mudamos para a nossa própria casa. Ficamos muito orgulhosos dela. A vida mudou rapidamente para mim. Em vez de ir a uma escola católica particular, ia à pública, a escola secundária Georges Vanier. E como a maioria das crianças da escola tinha empregos de meio período, eu também quis. Vivíamos no distrito de North York, em Toronto, e perto havia aberto um shopping center novo, o Fiverr Mall. Eu me candidatei a um trabalho em um pequeno quiosque que vendia hambúrgueres e sorvete. Apesar de não ter nenhuma experiência anterior, eles me contrataram, e todo dia depois da aula eu ia para lá. Um sábado, no entanto, entrei em um mercado e perguntei ao gerente: onde posso encontrar azeite de oliva? Preciso do maior jarro ou recipiente que você tiver. Claro que ele encontrou um grande. No dia seguinte, entrei orgulhoso na igreja ortodoxa grega e cumpri minha promessa a Deus. Coloquei o jarro na frente do altar e disse calmamente: obrigado, Senhor. Obrigado por nos trazer em segurança para a nossa casa.
Meu coração estava tão cheio quanto aquela jarra de azeite. No quiosque fazia meu trabalho. Por causa da minha gagueira, não conversava muito, mas me tornei craque em servir o sorvete, naquelas casquinhas. Trabalhava com um colega chamado Bob. Nunca vou esquecer o dia, em 1970, quando fui trabalhar e descobri que Bob tinha feito algo muito estranho. Havia colado pequenos pedaços de papel com versículos das Escrituras por toda a parede do pequeno quiosque. Achei que ele tinha enlouquecido. Sabia que ele era cristão. Tinha me contado isso, mas não era um pouco demais? Pensei comigo mesmo. Por que está fazendo isso? É para mim? Provavelmente conheço a Bíblia melhor do que ele. Finalmente eu perguntei: qual é a ideia com esses pedaços de papel? Imediatamente ele começou a me dar um testemunho. Achei que nunca pararia, e quando terminou, eu estava determinado a ficar o mais distante possível daquele doido. Por muito tempo tentei evitá-lo, mas era quase impossível. Afinal, tínhamos de trabalhar juntos. Ele sempre voltava ao tema da religião, mas era mais do que isso. Ele queria falar sobre renascer, algo que não estava em meu vocabulário limitado, nem na minha visão das Escrituras. Bob finalmente saiu do emprego no quiosque, mas muitos de seus amigos estavam na minha escola, e nos 2 anos seguintes fiz o máximo para evitá-los. Pensava, são um bando de esquisitos, pareciam doidos. Falavam como doidos, eram exatamente o oposto das freiras que me educaram. Durante meu último ano na Georges Vanier, pela segunda vez em minha vida, tive um encontro com o Senhor. Ele entrou no meu quarto e me visitou, dessa vez na forma de um sonho inesquecível. Em Jaffa, quando eu tinha 11 anos, a visão de Jesus parado à minha frente tinha deixado uma impressão indelével. Mas agora, em Toronto, eu não estava em dia com meus estudos das Escrituras. Ainda ia à igreja, mas o que estava para acontecer comigo veio de repente. Foi totalmente inesperado e fiquei espantado com a experiência. Deixe-me contar exatamente o que aconteceu em meu quarto naquela noite fria de fevereiro de 1972. Enquanto o sonho se desenrolava, eu descia uma escada longa e escura. Era tão íngreme que pensei que fosse cair, e seguia para um abismo profundo e infinito. Estava preso por uma corrente a um prisioneiro na minha frente e outro atrás de mim. Estava vestido com as roupas de um condenado. Havia correntes nos meus pés e ao redor dos meus pulsos. Até onde podia ver, na minha frente e atrás de mim havia uma linha infinita de cativos. Depois, na névoa sinistra daquele poço mal iluminado, vi dezenas de pessoas pequenas andando ao meu redor. Pareciam doentes com orelhas em um formato estranho. Não conseguia ver seus rostos e suas formas eram pouco visíveis. Mas, obviamente, nós estávamos sendo puxados para baixo na escada por eles, com manada de gado a caminho do matadouro, ou ainda pior. De repente, vindo do nada, surgiu um anjo do Senhor. Foi algo maravilhoso de ver. O ser celestial flutuava acima de mim, a poucos passos de distância. Nunca na minha vida tinha visto algo assim, nem mesmo em um sonho. Um anjo brilhante e lindo no meio de um buraco escuro e assustador. Quando olhei de novo, o anjo mandou que eu me aproximasse. Depois olhou dentro dos meus olhos e me chamou. Meus olhos estavam fixos neles e comecei a caminhar em sua direção. Instantaneamente, as correntes se soltaram de meus pés e de minhas mãos. Não estava mais preso a meus colegas prisioneiros. Às pressas, o anjo me levou por uma porta aberta e no momento em que entrei na luz, o ser celestial me pegou pela mão e me deixou na estrada de Don Mills, bem na esquina da escola George Vanier. Ele me deixou a centímetros do muro da escola, ao lado de uma janela. Um segundo depois, o anjo tinha desaparecido. Acordei cedo e corri para a escola, a fim de estudar na biblioteca antes de as aulas começarem. Quando me sentei ali,
Sem sequer pensar no sonho, um pequeno grupo de estudantes foi até minha mesa. Eu os reconheci imediatamente, eram aqueles que estavam me incomodando com toda essa história de falar de Jesus. Eles me convidaram para participar de sua reunião de oração matinal. A sala ficava ao lado da biblioteca. Pensei, bem, vou aceitar para que parem de me amolar. Uma reuniãozinha de oração não pode me fazer mal. Respondi, está bem, e eles me levaram até a sala. Era um grupo pequeno, só 12 ou 15 garotos, e minha cadeira estava bem no meio. De repente, todo o grupo levantou as mãos e começou a orar em algum estranho idioma estrangeiro. Nem fechei meus olhos, mal podia piscar. Eram estudantes de 17, 18, 19 anos. Gente que eu conhecia das aulas, louvando a Deus com sons ininteligíveis. Nunca tinha ouvido sobre falar em línguas e fiquei pasmo. Pensar que eu, Benny, estava ali em uma escola pública, de propriedade pública, sentado no meio de um bando de fanáticos, era mais do que eu conseguia entender. Eu não orei, só fiquei olhando. O que aconteceu em seguida foi mais do que poderia ter imaginado. Fui surpreendido por um súbito desejo de orar, mas realmente não sabia o que falar. Ave Maria parecia inadequado para o que eu estava sentindo. Nunca aprendera a oração do pecador, em nenhuma de minhas aulas de religião. Tudo que podia me lembrar de meus encontros com o povo de Jesus era a frase: você precisa encontrar Jesus. Essas palavras me pareciam incoerentes porque eu achava que o conhecia. Foi um momento estranho. Ninguém estava orando comigo ou mesmo por mim, mas eu estava cercado pela atmosfera espiritual mais intensa que já havia sentido. Eu era um pecador? Achava que não. Era apenas um bom rapaz católico que orava todas as noites e confessava meus pecados, mesmo que não precisasse. Mas naquele momento fechei meus olhos e disse 3 palavras que mudaram minha vida para sempre. Em voz alta falei: Senhor, volte. Senhor Jesus, volte. Não sei por que disse isso, mas foi tudo que saiu da minha boca. Repeti essas palavras várias vezes. Senhor Jesus, volte. Senhor Jesus, volte. Achava que ele tinha abandonado a minha casa ou abandonado a minha vida? Realmente não sabia, mas no momento em que pronunciei essas palavras, uma sensação tomou conta de mim. Levou-me de volta ao formigamento que senti aos 11 anos. Era menos intenso, mas conseguia sentir a tensão com a mesma força. Atravessou-me inteiro. O que eu realmente senti, no entanto, foi que essa explosão de energia estava me purificando instantaneamente de dentro para fora. Senti-me absolutamente limpo, imaculado e puro. De repente, vi Jesus com meus próprios olhos. Aconteceu em um momento, lá estava ele, Jesus. Os estudantes ao meu redor não podiam saber o que estava acontecendo na minha vida. Estavam todos orando. Depois, um por um, começaram a sair da sala e a ir para as suas aulas. Eram 5 para as 8 da manhã. Nesse momento, eu estava apenas sentado ali chorando. Não sabia o que fazer ou o que falar. Naquele momento não entendi, mas Jesus tornou-se tão real para mim quanto o chão embaixo de meus pés. Não orei realmente, exceto por aquelas 3 palavras. Mas eu sabia, sem dúvida nenhuma, que algo extraordinário tinha acontecido naquela manhã de fevereiro. Estava quase atrasado para a aula de história. Era uma das minhas matérias favoritas. Estávamos estudando a Revolução Chinesa, mas eu não conseguia sequer ouvir o professor. Não me lembro de nada do que foi dito. A sensação que começou aquela manhã não me deixaria. Sempre que eu fechava os olhos, já estava ele, Jesus. E quando abri os olhos, ele ainda estava ali. A imagem do rosto do Senhor não me abandonava. Passei o dia todo enxugando as lágrimas dos meus olhos, e a única coisa que conseguia falar era: Jesus, amo você. Jesus,
Amo você. Quando saí pela porta da escola e caminhei pela calçada até a esquina, olhei para a janela da biblioteca e as peças começaram a se encaixar. O anjo, o sonho, tudo se tornou real novamente. O que Deus estava tentando me falar? O que estava acontecendo com Benny?